Salve, salve pessoal, cruzando caminhos aqui mais uma vez. E hoje eu vim falar da cidade que eu escolhi para morar na Suécia, porque muita gente fica curiosa quando a gente fala da cidade, que não é uma cidade muito conhecida. Quando você fala em Suécia, normalmente as pessoas pensam somente em Estocolmo, em Gotemburgo. Essas são as cidades principais, Estocolmo é a capital da Suécia, mas Malmö, que é uma cidade conectada por uma ponte a Copenhague, que é a capital da Dinamarca, também é uma cidade muito interessante por ter um estilo mais alternativo, assim, bastante pessoas artísticas, foi o que me atraiu para cá. E eu tinha alguns amigos aqui antes de eu me mudar para cá, o que me fez ficar muito mais seguro de mudar para cá. Uma das primeiras coisas que me fizeram mudar para cá é, obviamente, que eu vou economizar muito mais dinheiro do que eu gastaria morando na Inglaterra. Então, eu quero falar um pouquinho da história da cidade, antes de mais nada. Malmo foi fundada no final do século XII. Ela pertenceu à Dinamarca nesse momento, foi fundada pelos dinamarqueses, mas em 1658 a cidade passou a ser parte da Suécia. Então, hoje em dia, ela é a terceira cidade maior da Suécia, com um pouco menos do que 400.000 habitantes, o que, quando eu comparo com Manchester, onde eu costumava morar, é uma cidade muito menor. E isso faz a cidade não ser tão procurada assim. Ela está no sul da Suécia, que as pessoas olham um pouco assim com um certo desdém. Quem é do norte e de Gotemburgo acha que é muito melhor morar lá. Mas, ao mesmo tempo, quanto mais para o norte você vai, mais frio fica. Então eu gosto daqui, porque apesar de ser um frio seco no inverno, é um frio que dá para aturar, tem bastante coisa para fazer ainda. Então, quando eu penso assim na arquitetura da cidade, a cidade mistura arquitetura super moderna e ousada com prédios muito antigos do século XVI. Quando a gente está no centro antigo, ali tem a estação central de Malmo, que é bem antiga, ela é totalmente modernizada por dentro, assim, porque ela é uma estação subterrânea. Mas na parte superior do andar de cima, ela ainda tem um prédio bem antigo e ali está conectado no mar, entendeu? O legal dessa cidade é que tem muitas partes aqui que são litorâneas. Inclusive, tem uma sauna pública que você paga pouquíssimo para usar e ela tá conectada na água do mar, como se tivessem umas piscinas naturais, assim. Você usa a sauna, mas dali você pode sair e o pier tem um buraco que você pode mergulhar e voltar para a sauna. Então é muito interessante ver como as pessoas valorizam essa cultura aqui também de sauna, que é uma coisa que é boa para sua saúde. Voltando à parte da arquitetura, a gente tem aqui uma estação que se chama Triangle e ela tem uma doma de vidro redondo, assim, super moderna. E em Hillier, que é a última estação antes de cruzar a ponte para Copenhague, também tem um shopping que parece um plástico derretido assim, mas ele é todo feito de vidro e é muito interessante. A cidade tem muitos parques, parques nacionais grandes com lagos e patos e cisnes e coisas assim. E a cidade também tem um time de futebol e que tem o seu próprio estádio. Mas aqui perto de onde eu moro, é que eu escolhi uma área mais boêmia, assim, que tem mais restaurantes e bares, que se chama Mølle. E aqui perto tem um parque que se chama Folkets Park, que é o Parque do Povo, a tradução. E nesse parque você consegue ter uma boa noção de como é o estilo de vida da cidade, porque aqui as pessoas gostam de andar de bicicleta, até no inverno você vê gente de bicicleta, mas no verão, onde a gente está agora, tem um monte de gente andando de bicicleta, casais com bebês, aquelas bicicletas duplas para carregar a criança na caixa da frente. E você consegue perceber que o pessoal aqui não tem nenhum problema em usar transporte público também. As pessoas se sentem bem confortáveis, tem sempre lugar para se sentar, o ônibus nunca demora muito. Então a cidade respira bastante sem ter que ter uma necessidade de ter carro aqui, o que foi outra coisa que me atraiu para cá. Quando a gente pensa nos pontos que representam a cidade, a gente tem a Torre de Água de Malmo, que foi carinhosamente apelidada da Pica de Malmo. E temos o Turning Torso, que é
prédio que é feito uma espinha dorsal e ele já foi o prédio mais alto da Escandinava, o que agora foi passado por um outro prédio que ergueram em Gotemburgo. E nós temos também a Øresund Bridge, que é a ponte que liga Malmö a Copenhague. Então nós temos 3 pontos que são assim muito importantes para a cidade. E você tá ligado a Copenhague foi mais uma coisa que me atraiu para cá, porque você tem 2 cidades ao preço de uma. Além de Copenhague ser um aeroporto muito bom, que é o aeroporto que eu uso se eu precisar fazer alguma viagem hoje em dia. Mas pensando nas coisas que são super atrativas para mim, aqui nós temos muito cafés para todos os tipos e gostos, restaurantes para todos os tipos e gostos também. E nos cafés a gente pode experimentar uma tradição sueca chamada fika, que significa nada mais, nada menos do que você tirar um break no seu trabalho para você tomar um café com um bolinho e os bolinhos são bem assim variados e diferentes. As pessoas usam isso normalmente para botar a conversa em dia. Mas quando eu penso realmente no que me atraiu para cá, eu penso em segurança, eu penso em qualidade de vida e, obviamente, aqui é muito mais barato do que eu morar em Manchester. Se eu fizer uma comparação mais ou menos assim, digamos que fosse em euros, tá? Mas aqui a gente usa a coroa sueca, que é uma moeda diferente. Nós temos quartos em Manchester que estão custando 650 euros, 700 euros, mesmo que seja com tudo incluído, você está morando num quarto. Aqui eu pago mais ou menos 850 euros e eu tenho um apartamento de 50 metros quadrados para mim, então isso foi uma das coisas que me atraiu. O estilo de vida é muito mais pacato e muito mais tranquilo do que em Manchester. E esse fato de você ver crianças brincando nos parques e uma segurança muito maior do que Manchester, apesar de ter bastante migração aqui, a gente não vê tantos problemas ou escuta tantos problemas como acontece na Inglaterra, então a violência é muito menor. E um estilo de vida que tem essa separação grande do inverno e do verão, mas no inverno a gente não vê ninguém na rua, mas no verão a gente vê todo mundo feliz, todo pedacinho de grama tá cheio de gente, tem coisas para fazer, tem shows, tem lugares abertos ao ar livre e muito verde, muitas plantas, muitos jardins, prédios que são completamente cobertos assim daquela planta que sobe na parede. Então é uma cidade muito bonita, com mistura de arquitetura antiga com arquitetura moderna, e eu tenho ficado muito feliz de ter me mudado para cá. Eu tô aqui mais ou menos uns 5 meses, e eu acho que eu fiz a escolha certa até agora. É claro que a Escandinávia tem muitos problemas, e até coisa de você fazer amigos é muito mais difícil aqui. Eu conto nos dedos os meus amigos, como eu já disse em outros vídeos. Mas eu tô muito satisfeito com a minha escolha. Eu totalmente recomendaria qualquer um que tenha passaporte europeu vir para cá. Porém, existe uma coisa que a gente tem que saber antes de vir para a Suécia, e qualquer um, mesmo com passaporte europeu, precisa tomar muitas precauções antes de vir para cá. O que eu diria que eu tô falando sobre burocracia. A burocracia sueca é muito complicada. Eu, por exemplo, tenho um documento aqui que demorou bastante para eu tirar, que é a minha identidade sueca, e eu não conseguia fazer nada sem isso. Sem o número de taxa aqui eu não conseguia fazer nada, mas eu vou deixar para expandir esse assunto em outro vídeo. E vai ser um vídeo sobre as coisas que você precisa saber antes de vir para a Suécia. Valeu, eu vou deixar esse vídeo por aqui, até a próxima.